Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa O Chamado da Alma. Nesse programa falamos sobre astrologia, sobre numerologia, sobre quiromancia e todos os demais assuntos ligados à alma humana. Antes de tudo, peço que você se inscreva no nosso canal e também dê o seu clique aqui do seu joinha e ative o sininho para você receber as notificações sempre que houver um vídeo novo no canal. O tema de hoje é o amor nas linhas da mão. Para quem não sabe, eu trabalho com quiromancia há muito tempo, desde os 15 anos, e aprendi de uma forma totalmente autodidata, ou seja, estudei, li em livros e fiz muitas leituras. Assim acumulei um acervo, um conhecimento da parte teórica e da parte prática, conseguindo distinguir aquilo que é meramente uma especulação daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. Então, assim, quiromancia é o termo mais comum usado ao estudo em linhas das mãos. Se nós formos ver, quiro é mão, mancia quer dizer adivinhação pelas mãos. Já há um pouco mais de 100 anos, mais ou menos, surgiu o termo quirologia, que vem de estudo das mãos. Quiro, mão, logia, estudo. Então o que acontece? A maioria dos praticantes hoje prefere usar o termo quirologia, embora o quiromancia seja muito usado. Eu particularmente uso qualquer um deles, né? E não vejo problema de usar quiromancia. A única diferença é que o trabalho que eu faço não tem a ver somente com a adivinhação, vai muito além disto. Então, a quiromancia ou quirologia, ela trabalha justamente no estudo das linhas da mão, né? Então, como disse, quiromancia é um termo mais antigo, que hoje em dia está caindo em desuso, mas é o estudo e análise das mãos para o autoconhecimento. E hoje nós vamos falar sobre o amor nas linhas da mão. Ou seja, como você pode ver sobre o amor e a afetividade nas mãos de cada um. Em primeiro lugar, a linha mais famosa é a linha do coração. Ou seja, é uma linha muito famosa que ela fica aqui embaixo dos dedos. Né? Isso aqui, desses dedos. E ela fala do quê? Ela fala como você ama, como você quer ser amado e também sobre a tua vida amorosa. Ali tem tudo, inclusive aqueles fatos que possivelmente você não gostaria de lembrar. Então o que acontece? A linha do coração nos fala disso. E às vezes você vê pela linha do coração que a pessoa tem uma mágoa, uma dor, um sofrimento afetivo muito profundo. Por isso que eu digo, você pode mentir para quem você quiser, mas nas mãos a verdade aparece, você mostra quem realmente você é. Quando eu era adolescente eu fazia muitas leituras na frente das pessoas, às vezes numa festa, num almoço, as pessoas me pediam, eu nunca me negava a fazer. Hoje eu sou muito mais cuidadoso quanto a isso, evito ao máximo esse tipo de coisa, porque devido a algumas experiências que eu tive, eu percebi que pode ter um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Contando uma história, uma vez eu estava acho que era um churrasco lá, um pessoal da faculdade e tal, e daí uma amiga me pediu, olhei a mão dela e ela pediu para ver para uma outra amiga, daí eu olhei a mão da amiga e ela me puxou o namorado, e o namorado não queria de jeito nenhum que eu olhasse a mão dele, né? Ele deu uma enrolada, foi para um lado, foi para o outro. Na época, eu tinha 19, 20 anos, eu não tinha um pouco de noção, vamos dizer assim, um pouco de maldade para entender algumas coisas. Né? O que aconteceu? Lá pelo finalzinho lá do churrasco, o pessoal já tinha tomado uma cerveja, estava todo mundo meio alto lá. Aí o cara falou comigo assim, de uma forma reservada, e disse assim, não, pediu para mim olhar, mas só ele e eu. E aí, realmente, o cara tinha uma linha do coração, aquilo lá tinha horrores de linha lá. O cara era muito danado, né? Ele estava aprontando com a namorada.
E era esse o medo dele, né? Ele achou que eu ia dizer, não, ele está te traindo, ele tem 3, 4 no guri que está saindo ao mesmo tempo, não sei o quê. Ele estava morrendo de medo disso, né? Então eu evito fazer leituras em público por causa disso, né? Porque elas podem ter um impacto na vida de alguém, ou você pode revelar alguma coisa que aparentemente não é tão importante assim, e que a pessoa pode se sentir inibida ou constrangida. Então eu evito ao máximo fazer esse tipo de coisa por causa disso. Mas assim, ó, as mãos não mentem. Então o que tem ali na linha é a verdade. Mesmo que a pessoa negue, tá ali, não tem. Não tem coisa pior que mentir para ti mesmo. As tuas mãos, elas não te enganam, elas não enganam, certo? Então, você pega a linha do coração, se a pessoa sofreu mágoa ou dor, tá ali marcado. Em que época foi, o que aconteceu, não tem esconder. Tá? E outra coisa, o tipo de mágoa, né, e as consequências disso, que às vezes a pessoa sofre aquela dor, aquela mágoa, e ela consegue seguir em frente. E nem todos conseguem. Às vezes a pessoa fica presa naquela situação, com tanto medo, com tanta dor, que não consegue progredir. Né? Então, coração partido, mágoa, dor, dá para ver claramente na linha do coração. Outro fator importante que a gente sempre olha é o Monte da Lua. Então, o Monte da Lua, ele está aqui, ó, na beiradinha da mão, né? Ele fala sobre a afetividade, né, o lado acolhedor, nutridor, o lado emocional, intuitivo. E o Monte da Lua, bem desenvolvido, é uma pessoa que é capaz de nutrir os outros, de fazer boas amizades, e também aquela pessoa que sabe ser parceiro, parceira. Tá? Então a mulher que é companheiro, o homem que é companheiro. Né? Então o Monte da Lua, bem desenvolvido, tem esse lado acolhedor. O Monte de Vênus, esse que fica aqui, essa almofadinha, embaixo do polegar, ele fala do lado sedutor e erótico. Né? Então o que acontece? Quando a pessoa tem esse monte bem desenvolvido, ela indica uma pessoa que é capaz de ser feliz, de desfrutar daquilo que a vida tem de melhor, desfrutar de uma boa companhia, de tomar um vinho, tomar uma cerveja, né, fazer sexo, namorar. É uma pessoa que sabe ser feliz e que tem um lado sedutor desenvolvido. Né? E o que acontece? Se ele não está desenvolvido, geralmente é uma pessoa que não se sente importante, assim do ponto de vista amoroso. Então é aquela mulher linda e deslumbrante que não se acha bonita. Todo mundo acha ela linda, menos ela. Ela não se dá importância, não se dá valor e às vezes se envolve em relacionamentos destrutivos. Né? Então, a própria pessoa sabe racionalmente isso, mas emocionalmente ela se porta como se fosse uma mendiga. Qualquer um que der um carinho, um pouquinho de atenção, ela está se jogando para cima. É uma carência muito grande. Temos as linhas de casamento, que elas ficam na lateral da mão. Não são muito fáceis de ver, né? Tem que ver com uma lupa, com calma. Essas linhas de casamento são muito famosas, eu me lembro que todo mundo fala disso, né? Desde que eu era adolescente. Na verdade, elas não são tão precisas, porque hoje em dia nós temos relacionamentos tanto diferentes, né? Quando eu era adolescente tinha namorar, noivar e casar. Hoje em dia as pessoas vivem um relacionamento estável, né? Como diz os casos, moram juntos sem ser casados, né? Às vezes as mulheres chamam de namorido, que não é uma mistura de namorado com marido. Então, tem uns relacionamentos um pouco diferentes deste formato, né? A pessoa não formaliza união, ou cada um mora na sua casa, se encontram, mas não tem essa convivência, ou tem outros formatos. Então, essas linhas de casamento, elas marcam mais as ligações de relacionamento profundo com as pessoas, geralmente quando moram juntas ou convivem juntas por um tempo. Né? É isso que marca. Não são muito precisas porque, como eu disse, né, o mundo mudou tanto que essas linhas perderam um pouco do seu significado. Outras linhas que são famosas ligadas ao amor são as linhas dos filhos, que elas ficam em cima das linhas do casamento, também na lateral. Elas indicam muito mais o potencial para aquela mulher ter filhos do que o número de filhos, né? Por quê?
Antigamente não se tinha métodos anticoncepcionais. As mulheres engravidavam, tinham um filho atrás do outro. Tinha 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos, conforme a natureza indicava. A única maneira da mulher não engravidar era não transando. E hoje em dia nós temos métodos, coisas que permitem que não se engravide. Então isso alterou, porque o que aparece ali é o potencial de ter tantos filhos. Certo? Tem uma marca muito interessante na mão que é chamada Cruz do Casamento. Essa cruz ela fica no Monte de Júpiter, que é este aqui, e ela indica casamento. Né? Embora eu já tenha percebido algumas vezes quando as pessoas vão morar juntas, né? Sem às vezes formalizar a situação. Não é tão comum, mas eu já vi alguns casos. Eu acho que depende muito mais da postura da pessoa, que a pessoa está encarando aquele fato de morar junto com alguém como um casamento, do que um casamento propriamente dito legalizado no civil ou um ato religioso. E é interessante que essa cruz aparece mais ou menos alguns meses antes que aconteça o casamento. E se não aparecer, meus amigos, a probabilidade desse casamento dar certo é próxima de 0. Eu não digo que é 0, mas é muito perto. Eu já tive algumas experiências de pessoas que estavam com um casamento marcado e que não tinham essa marca, né? Até teve uma que ela foi fazer a leitura na véspera do casamento e não tinha marca nenhuma. E eu disse para ela que não tinha marca, que havia grande chance do casamento dela não dar certo. Bem, a mulher ficou apreensiva, não gostou, ficou brava comigo, né? Daí ela disse, não, mas dá uma olhada. Eu digo, não, o que está ali, está aí. Eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para dizer a verdade, né? Não quisesse ouvir, não viesse. Então, ficou muito brava comigo, saiu, ficou furiosa. Mas também eu acho que não durou 6, 7 meses. Eles nem tinham terminado de abrir os presentes e o casamento tinha ido para as cucuias, já tinha terminado. Então, tem essa marca, e se tem essa marca e você vai casar, a probabilidade de dar certo é muito grande. Se não tem essa marca e não aparecer ali nos dias ali anteriores ao casamento, olha, minha amiga, meu amigo, a probabilidade de dar certo é muito pequena. Né? Aproveita e joga na Mega Sena. Pode ser que você acerte ou no casamento ou na Mega Sena. E tem uma marca que é chamada de Cinturão de Vênus, né? Que fica mais ou menos abaixo do Monte Saturno, né? Que ela indica um amor mais espiritualizado, né? Um tipo de relacionamento mais espiritualizado, que exige uma conexão maior de alma, de mente, né? E não só física. Bem, pessoal, esse era o tema de hoje e eu espero você no nosso próximo programa.